Escuta, consegue tirar o zoom da tela principal? Deixa. Show. Pronto. Beleza, está de volta no projeto da Web API, certo? Abre o Solution Explorer. A gente tinha começado pelo a quebrar em DDD pelo Pessoas Controller. Abre o Pessoas Controller para a gente ver como é que tá. Ainda está passando pelo contexto. Abre o Solution Explorer de novo, vai no endereço controller. Eu lembro que a gente começou por algum. Endereço ainda chama o contexto. Eu acho que é o de pessoas mesmo. Vai no de pessoas, eu acho que no de pessoas a gente fez um insert. Vê se a gente fez um insert já indo pelo... Eu lembro que a gente tinha feito um. Não, aí mesmo no Pessoas Controller, desce lá embaixo e vê o insert. Aí, ó. O insert a gente já chama application, tá vendo? Insert. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá, isso. Tá puxando pelo application. Tá. Eu vou pegar o mouse aqui, tá? Eu vou terminar o primeiro exemplo do de pessoas. Tá. Eu vou terminar as outras ações fazendo, com você acompanhando, e depois você assume o mouse para fazer os dos outros controles. Mas só para a gente recapitular o que fizemos até aqui, então a gente tem aqui, ó, o pessoal controller. Dentro dos nossos combinados para o resto da vida, o primeiro combinado que a gente fez é que a gente nunca vai receber a entidade da tela e nunca vai devolver a entidade. Então a gente começou a usar DTOs, que são objetos de transferência de dados. Foi o primeiro combinado. Eu já quebrei o combinado lá do outro projeto lá. Ah, não. Beleza. Isso você mesmo vai sentir a necessidade com o tempo. Então lá, Sim. então assim, esse foi o nosso primeiro combinado. Para separar a responsabilidade de uma classe que é uma classe de persistência de dados, que é o que vai salvar no banco, de uma classe de transferência de dados, que é o que a gente vai trabalhar na tela. Quando eu digo tela é por costume, tá? Mas entenda que é API. Então, esse foi o primeiro combinado. Aí a gente começou o nosso segundo combinado, que é um combinado gigante, que é trabalhar com o padrão arquitetural de DDD, que é o desenvolvimento voltado ao domínio. Nesse, cara, existem vários subcombinados, vários mandamentos. E aí, o primeiro dele é que a gente trabalha em camadas, ou seja, o nosso projeto, que era até então um projeto só, ele passa a ser vários. Para que, mais uma vez, cada projeto trabalha com a sua responsabilidade. Então, a gente tem o domínio, que vai ter a responsabilidade de apenas modelar o negócio, ele vai ter as classes, que praticamente vão ser tabelas no banco, em geral. Só que ele, de fato, não cria as tabelas no banco, ele só determina o que é cada. Quem vai, de fato, fazer essa persistência é a camada de infra, que tem o contexto, tem os configurations e tem os repositórios. A application é a que vai ter a responsabilidade de processar a regra de negócio. Não só isso, ele, além de processar a regra de negócio, ele vai poder escolher se ele vai fazer a persistência no banco local, se ele vai escrever uma planilha do Excel, se ele vai mandar para uma API de terceiro, enfim. Aqui é basicamente fazer o que precisa ser feito. É o que vai fazer tudo o que for necessário, tá? Só que a diferença é, ele vai fazer tudo o que for necessário, só que o que precisar fazer persistência na nossa base, precisar ir para o nosso banco de dados, ele vai chamar o repositório. Então, aqui no application, funcionaria você instanciar um contexto e salvar. Mas a gente não faz, a gente delega para outra camada, porque a responsabilidade de fazer persistência é da camada de infra. E Certo. o nosso projeto de API, de fato, ele vai ficar com o papel de receber os dados do endpoint, que é o insert. Ele recebe os dados e manda. Depois ele vai passar a fazer outras coisinhas aqui. Ele vai validar, ele vai tratar algumas coisas que já dá para tratar aqui. Legal, só que ele não faz nada além disso. Ele já chama aqui o insert. E no insert, na application, a gente passa de DTO para a pessoa para poder passar para a nossa camada de persistência.
Ou seja, se a gente olhar aqui pelo insert, que foi o primeiro que a gente fez o processo completo, olha só, responsabilidade do endpoint da API. Basicamente nada. Vai delegar a função que vai para o application, que é o que de fato processa o nosso back-end. É a nossa camada de regra de negócios. Como aqui a gente ainda não tem regra de negócios, a gente só está convertendo de objeto de transferência de dados para entidade e delega para a nossa próxima camada, que é a de fazer persistência, que vai no contexto e salva. Cada cantinho com a sua responsabilidade no lugar certo. Ficou Qual é a claro essa service parte? mesmo, que faz aquele papel da service? É a application. Entendi. Show. Beleza. Então, vou fechar todas as abas menos essa de novo. A Aí agora a gente vai configuração em si vai ser feita na application, né? o back-end de fato roda na application, uma grande parte É, dele, 90% dele roda na application. show. Tá? É, Aí, dentre os nossos muitos mandamentos, que você vai começar a ir pegando aos poucos, a gente tem um deles, que é o do Solid, que diz o seguinte, que um projeto de alto nível não conhece a implementação de um projeto de baixo nível. Ele sempre vai depender de abstração. Então, quando a gente fala de depender de abstração, basicamente a gente sempre vai trabalhar com interfaces. Sempre que você precisar comunicar um projeto que é alto nível com outro que é mais baixo nível, a gente vai comunicar através de interface. É basicamente isso que, a princípio, você precisa acreditar como se fosse a maior verdade da sua vida. Com o tempo vai começar a fazer sentido. Por enquanto é isso. Se eu estou aqui na API, que é mais alto nível, eu preciso vir para o application que é mais baixo nível, eu nunca vou dar new numa classe. Eu nunca vou dar new pessoa application. Eu sempre vou chamar através do meu contrato, que é a minha interface. Eu sempre vou chamar esse cara. Tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Certo? Certo. E eu nunca faço o caminho inverso. Eu nunca faço um baixo nível chamando alto nível. Aqui na infra, eu nunca vou chamar a minha application, eu nunca vou chamar a minha web API. E aqui na minha application, eu nunca vou chamar a minha web API. É sempre alto nível que chama baixo nível. Sim. E sempre através das interfaces. Como que a gente faz ele entender que é uma interface que a gente quer? Lá no program.cs, a gente registrou que toda vez que você precisar de uma pessoa application, você vai trabalhar com a pessoa application. Ou o contrário é verdadeiro. Toda vez que você pedir uma pessoa application, ele vai te dar uma instância de pessoa application. Então, por mais que aqui na API você chama a interface, ó, por mais que você chame a interface, como lá no program.s já está registrado, aqui não faz diferença. Ele te dá uma instância da classe. Ele te dá uma pessoa application. Tá? Por baixo dos panos ele te dá uma pessoa application, que é onde estão os métodos de fato. De fato. Mas essa classe aqui, você está no alto nível, ela não precisa conhecer essa implementação. Por isso que a gente trabalha com contrato, que é a interface. Beleza? Sim. A interface vai ser o meio de campo. Isso, exatamente. Vai ser esse meio de campo e vai permitir que você trabalhe de uma forma desacoplada, que você trabalhe onde um projeto não conhece a implementação do outro. Ele conhece o contrato. O que é o contrato? Você sabe que esse insert na interface, você sabe que ele não tem retorno porque é void, e você sabe que ele espera por parâmetro uma pessoa request DTO. Só isso. Como que ele implementa? Qual regra de negócio que ele implementa? O que ele faz? Você não sabe. E não pode saber mesmo. Essa é a ideia. Sim. É denso no começo, é chato, mas eu prometo para você que faz sentido daqui a alguns meses. Não, tranquilo. Tá? É que, assim, antes de você entender a fundo, você precisa primeiro saber fazer. Porque se você tentar entender a fundo, você vai perder tempo que agora é necessário de você aprender a fazer. E se você tentar entender a fundo, você vai estar gastando tempo com uma necessidade que você não vai ter agora. Porque lá na frente, você vai começar como... Lá na frente não, né? Muito em breve, você vai começar como júnior. E você não vai ter Sim. que modelar de cara uma solução inteira.
Tá? Então, primeiro você vai começar com pequenas implementações, onde um projeto já vai estar pronto, e eles vão te mostrar como fazer. Tá? E aí, assim, aos poucos você vai pegando o teor de cada situação. Agora é isso, meio que acreditar de olhos fechados nesses combinadinhos. Então, daqui para cá, daqui para cá. De alto nível para baixo nível, sempre conversa através de interfaces. Sim, E, toda camada vai ter uma interface? todas as camadas vão sempre ter as interfaces para você chamar de um lugar para o outro. Na domínio, Entendi. você não precisa de interfaces, por quê? Porque a domínio, ele é um projeto compartilhado, todo mundo enxerga domínio. Então, em qualquer lugar que você precisar, você pode referenciar domínio e chamar a entidade. Não tem problema, tá? Ela é de fato... Por isso que ele é o core, né? O domínio, ele é o core da sua aplicação. O desenvolvimento voltado ao domínio é justamente porque o domínio ele é enxergado por toda a aplicação sempre que necessário. Sim. Tá? É basicamente isso. E aqui, lembrar sempre de registrar. Se você esquecer, não tem problema, porque você vai rodar e vai dar erro, aí você vai ter que lembrar aqui para você... não tem como Simples. fugir. É simples assim, tá? Então, beleza. Bom, dito tudo isso, que era mais para recapitular, Quer ela pegar uma água antes? não, tô tranquilo. Se você quiser, pode ir. Não, Minha tranquilo. aguinha, minha aguinha tá aqui do lado. É, beleza, aí aqui a gente tem o insert já implementado, agora a gente pode ir para o... Vamos para o menorzinho primeiro, vamos para o update. Então, o que você vai começar a reparar quando você começar a fazer? Você vai começar a reparar que tem coisa onde não deveria estar. Então, por exemplo, você Sim, vai reparar que o contexto não pode mais estar aqui. Então, eu sim. já vou até fazer o quê, ó? Já vou até limar ele daqui, para dar erro mesmo, para a gente ser forçado a tirar. Então, eu já tiro ele daqui e tiro daqui. Ah, a gente nem chama mais contexto. Nessa camada, não. Ele passa a desconhecer o contexto. Entendi. Ele só vai conhecer basicamente as applications. Então tá, vai dar erro mesmo e a gente vai ter que corrigir todos já, de cara, na marra. Então, olha só, você tem aqui o update sendo chamado. Tudo isso aqui, ele vai ir lá para application. Ah, Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chamar pessoa application, ponto, update, que ainda não existe, né? Só existe o insert. E para esse update, você vai passar o pessoal DTO. Como ele não existe, você vai dar Alt Enter e vai ter a opção aqui, ó, Generate Method. Na hora que ele gera o método, ele gera lá na interface, que é no contrato. Então, ele já disse aqui que não tem retorno e que ele recebe uma pessoa response DTO, que na verdade nem é response, né? É para ser um request. Não sei por que sim. que tá response. Mas vamos lá, pessoa request DTO. Pessoa request DTO. Beleza. Então, lembrando, aqui já não está dando mais erro. Por quê? Você já tem um contrato, é tudo que você precisa. No controller, você só precisa do contrato. Agora, onde que vai ser implementado? Para o controller, para a classe de controller, não importa. Se você só precisasse desse método, você já ia conseguir compilar esse projeto. Porque não importa. Agora, você vai ter que fazer de fácil essa implementação lá na application. Então, você vem aqui, já tem o insert. Olha só, ele vai dar erro aqui, porque ele vai falar o quê? Pessoa application does not implement interface member update. Ou seja, essa classe está dizendo que respeita um contrato, só que ela não implementa todos os contratos. Ela implementa o insert, mas ainda não implementa o update. Então, se você dá um Alt Enter aqui, você já tem até a opção para implementar. Ele vai gerar o método aqui embaixo, que é o update. Se você não quiser fazer aqui, você pode, ó, se você tiver, vai reclamar de novo, você pode digitar aqui, tá? Nada te impede. É só o atalho, tá? Por mais besta que seja, é bom falar. Então, Tá. aqui você vem, e aí de cara eu vou colar o código que eu tirei lá do controller. Só que aqui ele também não trabalha com contexto.
ele trabalha com o repositório, que é a outra camada. Então, você não vai ter o contexto aqui. Para você pegar uma pessoa que já existe no banco, você vai ter que chamar o pessoa repository. Ponto. Aí você vai ter que implementar um get by ID, que ainda não existe, mas você vai ter que implementar. Que é o quê? Get by ID, ou seja, como está no pessoa repository, ele vai retornar o quê? Uma pessoa por esse ID, que é uma pessoa DTO, ponto, ID. Mesma coisa, Alt Enter, Generate. Então aqui ele já vai passar a te devolver um objeto de pessoa. Só a gente tem que vir aqui, ele cria como object, a gente troca e diz que vai retornar um objeto de pessoa, que é o pessoal ser alterada. E o pessoal ser alterada, a gente vai chamar aqui, de novo, pessoa repository.update. E aqui embaixo, pessoa repository, não precisa chamar o save changes, porque o save changes agora vai ficar interno do próprio update do pessoa repository. Aí, esse cara também não existe. Então, você vai dar um generate method de update. Se você vem aqui na interface do repositório, ele gerou um método sem retorno update, que recebe a pessoa que vai ser alterada. Feito isso, aqui já está pronto. Aí você tem que agora ir para a implementação do repositório. Então, você vai lá no pessoal repository, vai reclamar a mesma coisa, que você não está implementando, respeitando todos os contratos que você mesmo disse que respeitaria. Aí agora ele gerou aqui o get by ID e o update. Então no get by ID você vai fazer basicamente return context.find context.pessoa.find passando o ID. Então ele vai buscar a pessoa que tem esse ID e vai retornar. No update, você vai fazer basicamente como ele faz aqui no insert. Só vai mudar o método mesmo, que vai para o update. Olha só o troll new implemented, tá vendo? Enquanto você não Sim. implementa, não está implementado. E aqui você vai chamar update. Legal? Uhum. Então, Eu vou olha parar, só. ó, uma Dana tá saindo aqui, depois eu vou te perguntar. Tá bom, tá bom. Então, olha só. Responsabilidade de fato, no banco, no repositório. Responsabilidade de processar as informações na application. Responsabilidade de delegar no controller. Sim. Agora a gente vai fazer o mesmo para o delete. Então a gente vai chamar aqui, ao invés de chamar o contexto, a gente chama a application. Na application, a gente diz que está recebendo o int ID. Então, int ID. Certo? Aí agora a gente vai lá no pessoal application, de novo. Vai reclamar. Agora a gente já tem o get by ID. Então a gente vem o quê? Vai pessoa, recebe pessoa application, opa, pessoa repository, ponto get by ID passando o ID. E aqui você já pode chamar o repositório de novo para chamar o Sim. delete. Então pessoa repository, ponto, delete, passando a pessoa que vai ser excluída. E, como não existe, você vai dar o generate, void recebe pessoa, tá certo, você vai lá no repositório e implementa. Então, pessoa repository, vai reclamar, implementa interface, e aqui, do mesmo jeito que você faz o add, do mesmo jeito que você faz o update, você vai fazer o remove. Então, Sim. vai remover essa pessoa do banco.
Então, tudo começa pelo controle, controle. que é o alto nível. Sempre vai começar pelo mais alto nível. Então, o que que é alto nível? É o que está mais perto do usuário. E nesse caso, como a gente não tem tela, a gente não tem front, o que está mais perto do usuário é a nossa própria API, que é a porta de entrada do nosso back-end. Sim. É por onde vai Aí, chegar a requisição HTTP. tá, Então, a requisição HTTP, ela bate no controller. Bateu no certo. controller, a gente delega para a application que processa o nosso back-end. E lá na application, a gente chama o repositório só para a parte de persistência. Isso vai começar a fazer mais sentido quando aqui na application entrar as regras, que ainda não tem. Mas, por exemplo, além de chamar a nossa repositório, a gente poderia depender de chamar uma API de terceiro aqui, conectar numa API de outro sistema. A gente poderia calcular alguma coisa. Então, se fosse uma API de salário, a gente poderia calcular salário, poderia calcular descontos em folha, poderia fazer um monte de coisa antes de chamar o nosso repositório para fazer a persistência, entendeu? Certo. Por isso que, com o tempo, as coisas vão começando a fazer mais sentido. Por enquanto, como são exemplos curtos, aí você pode se perguntar, poxa, todo esse trabalho para fazer a mesma coisa. E por enquanto é. Mas depois vai começar a fazer sentido. Beleza? Então, resolvido o delete, antes de você tirar suas dúvidas, deixa eu já fazer o get out. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai dar um Ctrl X em tudo. E vai dizer que var pessoas response DTO recebe a nossa pessoa application.getOut. Não existe criaremos. A diferença é que não é object, é uma lista de pessoa DTO. Pessoa response DTO. Aí é application, né? Isso aqui é a interface da application. Tá. Uma vez que está o contrato definido, olha só, já não dá mais erro no controller, porque o contrato é a única coisa que ele depende. O contrato ele já tem. Como ele já tem o contrato, Que é a agora interface você da tem que... application. Isso. Agora você vai na implementação. Então, quando eu falo interface, estou falando da abstração, definição de contratos, e quando eu falo das classes, eu falo de implementação, né? Implementação dos métodos. É onde de fato acontece. Então, eu dou Tá. implement aqui para ele gerar o getAll, e eu dou Ctrl V aqui. Então, dei o Ctrl V, aí o que eu preciso saber? Que eu não vou ter aqui o contexto, que eu vou ter que fazer pessoal repository, ponto, getAll, vou tirar o include, vou tirar o include, vou tirar o include, e vai ficar assim. E aqui embaixo eu tenho que dar um return. Na verdade, como eu já estou convertendo, o return já pode até ficar aqui em cima. Então ele já vai chamar aqui return, tudo isso aqui. Aí o get out, você vai dar alt enter, generate method. E aqui vai ser um enumerable de pessoas, que é uma lista de pessoas. E aqui, Eu como é tô, uma lista de pessoa eu acho, response oi, vai falar. acho que eu tô me confundindo. Ali você criou aquele método onde? No Pessoas Repository? Agora, que você deu Ctrl.getAll. E Uhum. depois está no... Na interface do repositório. Aí pessoa repository. Tá. Porque quando eu estou na application, o meu próximo passo é a repository, que é a persistência, Ah, né? Onde vai tá. no banco. Tem uma interface da pessoa repository. Eu tinha esquecido disso. É, sempre vai ser interfaces. De uma camada de alto para uma camada de baixo, sempre vai ser interface. Então, como aqui na application eu preciso fazer a persistência na camada de infra, eu vou ter que chamar através da interface. Então, por mais que eu tenha uma classe pessoa repository, eu vou chamar ela pelo iPessoa repository. Sim.
Sempre pelo contrato e não pela implementação. Então, é o controller, chama application interface, a interface da application chama application implementação, a implementação da application, que chama a interface do repositório. Isso. Show, show. É que eu estou anotando aqui? Não, é isso, é isso. E é o que eu falei. Fica tranquilo que é assim mesmo. No começo, o DDD é bem tenso e denso, daí vai melhorando com o tempo. Perfeito. Porque é muita coisa mesmo. É que mistura prática com conceitual, tá? Lembrando, a gente está fazendo isso que, além de respeitar o DDD, que é o padrão, respeita o Solid. Entendi. Então, é muito conceito para ir pegando. E por isso que leva tempo. Legal. Aqui agora você já está indo lá no GetAll, que é no repositório, e buscando a lista. A lista retorna nesse método GetAll aqui. E aqui, daqui para baixo, você já está convertendo para a sua DTO. Então aqui ele recebe uma lista de pessoa, tá vendo? Até aqui ele é uma lista de pessoa, até esse ponto. Desse Tá, ponto para baixo é o que converte sim, de uma lista de pessoa para uma lista de response DTO e retorna. Que já tem o próprio return aqui, show. tá? Então isso aqui é a application retornando uma lista de pessoa response DTO para o controller, que é o que está aqui, que é o que vai retornar no endpoint. Entendi. Aí agora a gente Aí, tem que ir lá no repositório porque a gente não implementou ainda o GetAll. A gente só colocou na tá. interface. Mas a gente ainda não implementou, vai reclamar aqui, tá vendo? Aí aqui a gente tem que implementar. Que é basicamente chamar return no seu contexto, ponto, pessoa. Show. Eu fiz uma anotação aqui, eu acho que agora já clareou mais um pouquinho, uns 2% da minha mente. É isso, já é pequenas vitórias. Entendeu? É isso mesmo. Ó, controller, application interface, application implementação, repositório interface, repositório implementação. É isso. O lado bom é que você vai fazer tantas vezes que vai pegar, Sim, sim. tá? E aí, beleza. Feito isso, todo esse trabalho que a gente fez até aqui foi para manter a mesma coisa que já funcionava aqui, dentro do Pessoas Controller, tem que continuar funcionando de um jeito muito mais denso, tenso e trabalhoso de fazer, mas que tem muitos pontos positivos e benefícios que você vai percebendo aos poucos, certo? Então aqui você tem o seu controller, que de fato é a sua API. Dentro da sua API você tem vários endpoints. Então, você tem a listagem, que é o getAll, você tem o insert, você tem o delete e você tem o update. São seus endpoints aqui. Então, lá no front, quando o front-end quiser uma lista de pessoas, ele vai chamar o getAll. Quando ele quiser cadastrar uma pessoa, ele vai chamar o insert. Quando ele quiser excluir, ele vai chamar o delete. E quando ele quiser chamar para atualizar, ele vai chamar o update, que é o put. Cada um dos verbos aqui da sua API. Legal. Internamente, a sua API, ela não implementa a sua camada, né? A sua camada de API não implementa, ela só delega. Então, você vem aqui e delega. Ou seja, qual é a sua próxima camada de back-end? É a application. Então, o application vai receber essa responsabilidade de buscar aqui. Como? Não importa. Ele vai ter que buscar. Aí você tem que ir lá na application. Na pessoa application, você tem o getAll aqui, beleza. Só que aí você esbarra na application no outro mandamento, que é o quê? Ele não faz a persistência, ele não acessa o banco. Por mais que ele tenha que buscar, então o controller está me dizendo que a application me precisa retornar uma lista de pessoas. Mas como que eu retorno se eu não posso ir no banco? Eu não posso chamar o contexto. Então eu tenho que delegar de novo para a minha próxima camada, que é o repositório. Aí o repositório vai lá, vai buscar no getAll, vai converter e vai devolver. Entendi. Uma dúvida. Hum. Naquele meu projeto lá que eu fiz, a gente fez o Forest, né? Forest. Se você não quisesse fazer, eu poderia fazer a mesma coisa que você fez aí, dar um getAll, um select? Isso. O select, ele evita o for each. Entendi. Essa é a ideia. Nem sempre é possível, mas
Sempre que dá, a gente substitui o for each pelo select. Sim, ele Que é passa mais pela lista de fácil, é mais pessoas. fácil de ler e é mais performático. Entendi. Ele faz isso mesmo, então, né? Ele vai pegando uma lista de pessoas, vai indo em cada campo de pessoa e vai E passando de convertendo. pessoa DTO e convertendo, né? Uma por uma. Isso, isso. Internamente ele faz o for each. É basicamente isso. Entendi, show, show. Quando eu entendo o conceito, para mim fica mais fácil, sabe? Ué, mas Eu consigo visualizar melhor. é exatamente isso. Beleza? Agora é rodar, cruzar os dedos, pé no pai e testar. Será que a gente reza? Beleza? Então a gente tem que chamar a listagem de pessoas sem continuar retornando. Clicar no breakpoint aqui, ou será que ele deu erro? Não sei, vamos descobrir. Ah, tá. Faltou um ponto que é o seguinte. Aqui dentro, ele tem objetos que dependem da consulta, né? Que é o departamento, endereços e telefones. Na hora que eu tirei o include daqui, esse include tem que ir lá para o repositório. Então, aqui, na consulta, onde está aqui, ó, o getAll, eu preciso colocar ponto .include. Ah, que ele tem que passar pelas outras tabelas também, né? Ele tem que fazer o join, do mesmo jeito. Então, vai ter o include de telefones, o include de departamento e o include de endereço. Esse include você está fazendo porque você tem que pegar o departamento ID, o telefone ID e o endereço ID, não é? E isso aqui, ó. No getAll, na application, olha só. A gente precisa pegar as informações do departamento, as informações dos endereços e as informações do telefone para devolver para o response de DTO. Entendi, show, show. É tão bom quando a gente vê aqui para o Entendi, a gente vai fazer, não, porra, não sai nada que a gente É isso aí. parece dar um branco. Mas vamos lá. Ainda deu eu. Então vamos descobrir o porquê. Referência nula na linha pessoa application, linha 24. Pessoa application 24. É no return. O pessoa repository está preenchido. Vamos colocar um breakpoint aqui para ver se está dando tudo certo. O getAll está implementado. Vamos lá no getAll. Ele retorna uma lista de pessoas com telefone, departamento e endereço. Telefone, departamento e endereço. Ah, tá. Provavelmente é aqui. Por quê? Porque é uma lista de endereços e uma lista de telefones. Mas pode ser que essa pessoa não tenha telefone e não tenha endereço. Então, a gente, para isso aqui ficar melhor tratado, é melhor a gente já dar uma quebradinha aqui nessas linhas. Então, o return sai daqui para a gente poder quebrar. Então, o endereço sai daqui de dentro, não instancia mais aqui dentro. Aí vai ser var pessoas recebe o getAll. Aí você vai ter a lista de pessoas. Aí você vai ter uma nova listagem que é as pessoas de TO. Ou não, na verdade, vamos voltar do jeito que estava antes. Talvez o jeito que estava antes vai ser mais prático.
Só vamos validar aqui dentro mesmo, então. Vamos colocar sempre uma interrogaçãozinha aqui, porque a interrogação, se ele retornar nulo, se tiver nulo, ele passa, mesmo que esteja nulo, ele se torna no label. Vai ser assim. Inclusive dentro do próprio pessoa. Vai ser sempre permitindo nulo. E aí, mesmo processo aqui embaixo. Porque se não tiver telefone, ele não vai retornar. Aí nos que são int, tem mais esse detalhe. O int não permite nulo. Então você vai ter que validar aqui. Então se pessoa ponto telefones diferente de nulo e pessoa ponto telefones ponto count maior que 0, então se não 0. Aí essa mesma validação vai vir para cá. Não podia usar aquele try, não? Assim? Vou dizer o quê? Aquele try, tipo, teste, né? Não tem try, se isso for igual a isso, tranquilo. Ou se não. O if, você quer dizer? É tipo aquele teste, né? Try, TRY. O try é para validação de erro, tá? O try é try catch, tá? É para validação de erro. Vamos chegar lá. Vamos chegar Ah, tá. nessa, que é uma outra fita à parte, mas chegaremos. Então Ah, tá. E aqui, você poderia usar aí. o try ele não interfere na implementação. Ele é só um jeito de você validar. Quando ele der erro, o que você vai fazer? Aí você vai poder tomar Entendi. decisões. Se exibe para o usuário, se loga no banco, o que vai fazer? Aí beleza. Aqui, olha só. Ele está convertendo, mas ainda tem o tipo, ó. O tipo aqui ainda pode ser nulo. Ah, não, ele é um e não. Então, beleza. Então, agora, teoricamente, faltou o Sempre tem que fazer departamento. essa validação? Quando... Sempre. Faltou só aqui no departamento. Quando é int, você tem que fazer essa validação, né? Diferente de zero. Isso. No departamento ID, como já tem dentro do próprio pessoa, aí não precisa. E aí, o nome, como o nome é dentro do departamento, você tem que ver se o objeto do departamento está preenchido. Essa ligação vai cair, eu vou te mudar